Bom, nessa última parte da aula, nós vamos comparar o modelo de Drude do Sommerfeld. Então, o modelo de Drude era muito simplificado, a gente descrevia os elétrons como bolinhas que seguiam a estatística clássica de Maxwell-Boltzmann e colidiam com os núcleos mudando a direção de viagem, assim por diante. E dentro desse contexto, a gente viu que a gente conseguia explicar vários fenômenos bem. E no modelo de Drude apareceu essa constante aqui, né, tal, que representava o tempo de relaxação do sistema, e em termos do qual a equação de movimento média dos elétrons ficava dessa forma daqui, ou seja, a variação do momento médio dos elétrons com o tempo era igual à força externa que eles sentiam, e tinha um termo adicional aqui devido às colisões com os átomos, que era proporcional a esse momento médio sobre tal. E tem esse menos aqui, né, para mostrar que é uma força dissipativa, um efeito dissipativo. Então isso tudo não apareceu ainda no que a gente fez no modelo de Sommerfeld. E a razão é que até agora a gente não considerou essencialmente a interação desses elétrons com os núcleos, essas colisões instantâneas e tal. A gente não modelou isso. E como que a gente inclui isso no modelo de Sommerfeld? Então a ideia é que essa equação daqui, ela continua presente no modelo de Sommerfeld, porém ela vai descrever aqui o movimento, né, do centro de massa da minha esfera de Fermi. Então a ideia é que até agora a gente lidou na aula com situações que o campo elétrico externo, o campo magnético externo, que a força externa era zero, né? Desculpa aqui, a força externa era zero, qualquer que fosse ela. Nessa situação, a gente tinha que a esfera de Fermi estava centrada aqui na origem. Isso significa que a velocidade média vetorial aqui, né, dos elétrons era zero, porque a probabilidade de eu ter um elétron com velocidade com componente x positiva é igual a de ter componente x negativa. Se eu tenho um estado aqui com componente y ocupado, eu tenho com menos essa componente ocupada também. Então, na média, eu tenho velocidade zero. Quando eu ligo um campo elétrico, o que acontece é que a minha esfera de Fermi agora, ela se desloca, tá certo? Se eu ligo o campo elétrico para a esquerda, os elétrons vão querer acelerar para a direita, né? Então essa esfera, ela se desloca um bocadinho para a direita. Ou seja, o centro dela se desloca por uma quantidade que vai agora estar ligado com essa média de velocidade que vai ficar diferente de zero. Tá ok? Então essa média de velocidade agora a gente chama de essa velocidade drift, né? Velocidade de deriva, né? Então, fisicamente, qual é a origem disso? A ideia é que o campo elétrico faz com que os elétrons tentem, então, queiram acelerar no sentido contrário ao campo. Então, os elétrons começam a querer ocupar esses estados que estão aqui. Conforme eles vão ocupando esses estados que estão aqui, eles vão deixando, então, esses estados aqui vazios, tá ok? Agora, periodicamente, né, quer dizer, você tem... Por que ele não acelera para sempre? Essa esfera não vai andando para o lado. Porque periodicamente você começa a colidir com os átomos e o que te permite ser jogado de novo para estados de K negativo. Então, a ideia é que, na média, o centro da sua esfera vai satisfazer essa equação daqui. Da mesma maneira como lá no caso do modelo de Drude, a gente tinha que essa era uma equação apenas para a média das velocidades, aqui no modelo do Sommerfeld vai ser a mesma coisa, e portanto eu posso pensar que isso é uma equação para o centro da minha esfera de Fermi. Ou seja, no caso, por exemplo, realmente ali da lei de Ohm, tudo que acontece é que o meu centro é deslocado um pouquinho. Se eu tiver, por exemplo, analisando situações nas quais a média da velocidade oscila, como a gente viu alguns exemplos na aula passada, oscilações de plasma e tal, então esse centro da esfera aqui em Sommerfeld vai estar se deslocando. Então, para o centro da esfera é exatamente a mesma descrição que eu tinha no modelo de Drude. Tá ok? Então, esse é o modelo de Sommerfeld. Ou seja, indo mais agora um pouco mais profundamente, a ideia é que as previsões de Drude, o que falha, o que está errado, são as previsões estatísticas do modelo de Drude, em particular quando eu tenho que empregar a distribuição de velocidades. Como o modelo de Drude usa estatística clássica, isso significa que ele está usando a estatística de Maxwell-Boltzmann, o que, para as temperaturas e densidades típicas do elétron, difere completamente da estatística de Fermi-Dirac, que está representada aqui nessa outra curva. É uma estatística completamente diferente.
Em particular, Maxwell Boltzmann, ele superestima a ocupação dos estados de energia baixa. Porque na estatística clássica você pode botar vários caras no mesmo estado. Então você bota várias pessoas com velocidade baixa. E Fermi-Dirac não permite, você pode ter no máximo um por estado. Então isso faz com que para Fermi-Dirac você comece a ter que ocupar estados muito mais energéticos do que em Maxwell Boltzmann. E foi o que a gente viu. A média da velocidade para Fermi-Dirac foi muito maior, a média da velocidade escalar, ou seja, foi muito maior do que de Maxwell Boltzmann, ou seja, está muito mais rápido. A gente viu que pode atingir ali na esfera de Fermi algo da ordem de 1% da velocidade da luz. Então, sempre que você tiver que estudar estatística, o modelo de Drude quebra e você começa a ter que usar o modelo de Sommerfeld. Então, em particular, quando você precisa da média da velocidade escalar, né, isso daqui dá completamente diferente. Mas a média da velocidade vetorial, a gente tem que resolver a mesma equação no final do dia para os dois, né? Então vai dar a mesma coisa. Ou seja, o problema é quando você tem que usar estatística. Essa é a mensagem. Por exemplo, quando você calcula a capacidade térmica, você tem que usar estatística. Você tem que saber quais são os estados ocupados, para saber como é que o seu sistema vai responder quando você dá calor a ele, como que vai ser redistribuído ali microscopicamente a ocupação. E aí, o caso de Maxwell Boltzmann e de Fermi-Dirac é totalmente distinto. Tá? E dá, como a gente viu, previsões totalmente diferentes. E as previsões de Drude, então, elas vão ser particularmente inadequadas quando a gente tiver de empregar, como a gente está vendo aí, a distribuição de velocidade. Agora, contudo, quando a gente calculou essa constante L, né, da lei de Wiedemann-Franz, que corresponde à razão entre a condutividade térmica, a temperatura e a condutividade elétrica, a gente viu que as previsões do modelo de Drude estavam ali na mesma ordem de grandeza, né? Só que, bom, a gente usou para calcular a condutividade térmica tanto a capacidade térmica quanto a velocidade média dos elétrons, que é totalmente um fracasso para Drude. Por que deu certo o cálculo de Wiedemann-Franz? A resposta é porque a gente cometeu dois erros que se cancelavam. Como a gente viu na aula de hoje, a capacidade térmica do gás de elétrons é da ordem de kT sobre a energia de Fermi, da capacidade prevista por Maxwell Boltzmann. Ou seja, isso aqui dá 1% essencialmente da previsão clássica. Por outro lado, a velocidade ao quadrado, né, a energia cinética, né, vai ser proporcional à energia de Fermi sobre kT da previsão clássica. Então isso daqui faz com que seja essencialmente 10 à quarta vezes. 10 ao quadrado vezes, né? O mesmo fator que aparece aqui, só que agora no denominador. Então quando eu multiplico V ao quadrado por C, essas coisas se cancelam. E eu fico com algo da ordem de grandeza correta. Então, quer dizer, em alguns casos específicos, você acabava achando a resposta certa no modelo de Drude, mas de maneira geral, o modelo de Drude ele funciona bem quando não for necessário conhecer a estatística. Então aqui é importantíssimo a gente chamar a atenção para isso. Fazer a distinção entre a dinâmica e a estatística. O modelo de Sommerfeld, ele melhora o modelo de Drude no sentido que ele usa a estatística agora de Fermi-Dirac. No entanto, a dinâmica continua sendo clássica, quer dizer, a gente em nenhum momento resolveu a equação de Schrödinger para o nosso sistema. A equação de movimento ali para o centro de massa da esfera de Fermi é uma equação clássica, a equação de Newton. Então, num certo sentido, no modelo de Sommerfeld, a gente só está corrigindo quais são os estados ocupados, ou seja, qual é a estatística. Dada a ocupação de estados, o movimento dos elétrons está sendo pensado bem classicamente. Então, é importante a gente notar aqui essa diferença conceitual entre essas duas aproximações. E a gente pode fazer a pergunta que é o seguinte: por que é razoável descrever a dinâmica classicamente? E isso a gente pode tentar pensar diretamente a partir do princípio da incerteza. Eu sei que o meu ΔX, né, ele pelo princípio da incerteza da ordem de H cortado sobre ΔP, e portanto é muito maior do que 1 sobre... Isso aqui tem que ser muito maior do que 1 sobre KF. Porque para que valha uma descrição clássica, eu preciso ter que o meu ΔP tem que ser muito menor do que o meu P médio, né? E o meu momento linear médio é da ordem de H cortado KF, tá certo? Então, o meu ΔX precisa ser muito maior do que 1 sobre KF. Então, para a minha descrição clássica ser razoável, eu não posso precisar localizar os meus elétrons
com uma precisão maior do que, ou da ordem de 1 sobre kf. Por outro lado, 1 sobre kf, como a gente viu, é da ordem de grandeza da distância intereletrônica. Tá? Lembrando que o kf é dado por essa expressão, vocês podem verificar isso. Então a ideia é a seguinte, o ΔX ele vai ser muito maior do que essa distância interatômica. Ou seja, em outras palavras, o meu ΔX ele vai ser muito maior do que aí angstroms, né? Do que a ordem de grandeza de angstroms. A questão é a seguinte, para boa parte das coisas que a gente faz no nosso metal, você não precisa localizar os elétrons com uma precisão da ordem de angstrom. Tá? Em particular os elétrons de condução, ou seja, os elétrons de caroço, muitas vezes eles estão realmente ali amarrados, próximos ao núcleo, a gente vai necessariamente precisar da quântica. Mas para todas essas questões de transporte elétrico e transporte térmico, o que esses elétrons de caroço não ajudam nada, eles estão presos ali. O que importa são os elétrons de condução, e para eles, muitas vezes, a gente não vai precisar de uma precisão tão grande em ΔX. Então, por exemplo, bom, chamando aqui, foi o que eu disse, né, que a dinâmica pode ser aproximadamente pensada como clássica para elétrons de condução. E por quê? No modelo de Drude, tudo que a gente precisa conhecer é a precisão primeiro. Como a precisão, a gente precisa conhecer a posição com uma precisão que seja, em primeiro lugar, muito menor do que os comprimentos de onda típico do campo que eu jogo no metal. Porque, para saber como que o elétron vai responder, eu tenho que localizar ele com uma precisão pequena comparado com a escala de variação do campo que atinge o metal. Mas isso em geral é verdade. Você joga a luz visível tem comprimento de centenas de nanômetros. Então você pode ter um ΔX ao mesmo tempo muito menor do que lambda e ao mesmo tempo muito maior que a distância intereletrônica. Então você consegue ter essa descrição clássica nessa situação. Se você jogar raio-x, aí acabou. Aí não tem como você pensar realmente, de maneira nenhuma, essa dinâmica como clássica. E então, no modelo de Drude, muitas vezes só precisa localizar com essa precisão e também a gente precisa localizar, está implícito no modelo de Drude, que a gente precisa localizar a posição muito melhor do que o livre caminho médio dos elétrons, né? Só que o livre caminho médio dos elétrons a gente pode estimar como sendo a velocidade de Fermi vezes o tempo de relaxação. E isso dá algo, se a gente puser os números que vocês viram na aula de hoje, da ordem de centena de angstroms. Então você vê que realmente, né, é algo bem maior aqui do que a distância típica entre os elétrons. Tá? Então, pode ser, novamente, é surpreendente, num certo sentido, que o livre caminho médio seja tão alto para os elétrons, né? Porque, classicamente, né, pelo modelo de Drude, a gente poderia imaginar que os elétrons estão mais ou menos colidindo a cada angstrom que eles caminham, né? Ou seja, entender por que o livre caminho médio é tão grande requer um conhecimento de mecânica quântica ondulatória, realmente, ou seja, de mecânica quântica, né, desculpa, e na mecânica quântica o comportamento do elétron é ondulatório, e aí para ondas esse alto caminho médio é razoável por causa da periodicidade, a gente vai discutir isso bem lá na frente melhor. Então, para entender por que o livre caminho médio é alto, precisa da mecânica quântica. Mas uma vez que ele é alto, a gente pode, numa boa aproximação, realmente pensar que a nossa dinâmica é clássica. Isso está por trás de tudo que a gente está fazendo aqui. Porque a gente está usando uma equação de movimento para a média, né, dos elétrons, que é essencialmente a mesma do modelo de Drude. A gente não mexeu nisso. Não resolvemos a equação de Schrödinger em nenhum lugar. Só que você tem que usar a estatística quântica. Por fim, notem que não tem nenhuma contradição entre você usar a estatística quântica e a dinâmica clássica. Porque qual é a ideia da estatística? A estatística diz quais são os estados que estão ocupados. Imagina que classicamente o mundo fosse totalmente clássico e por uma razão mágica eu colocasse uma partícula no estado de energia mais baixo, depois uma partícula no estado sucessivo e assim por diante, até colocar as partículas exatamente de acordo com a estatística de Fermi-Dirac, que coloquei na mão, esse experimento mental que eu estou fazendo. E agora deixa a dinâmica evoluir classicamente. Como todas as colisões são elásticas com os átomos e tal, ele vai preservar essa estatística para sempre, mesmo satisfazendo F igual a NA, mesmo satisfazendo a mecânica clássica. Então, realmente são duas coisas relativamente independentes. Você pode ter uma descrição de estatística quântica e, em certos casos, você ainda poder fazer uma descrição aproximada da dinâmica como sendo clássica, que é essencialmente o que a gente está fazendo aqui. Tá? Então, a gente discute melhor na aula. Isso encerra a aula de hoje.